Olá, galera, tudo bem? Começa mais um Boladas e hoje o assunto é virgindade. Você não sabe o que é isso? Virgem para você é igual Capricórnio? Hoje, que assunto, hein? Hoje em dia, só a gente que é da igreja que fala esse tipo de coisa, né? Mas vamos desenvolver esse assunto. Como tantos outros polêmicos, e eu quero apresentar nossas convidadas, né? Thaís Tuller, a nossa psicóloga, a nossa ponta ali, né? Vem com suas informações, cheia de tesouros. Laura Micaela, advogada, com seu vestido coral, né? Hoje ela está bem arrumada com sua sandália de onça. E do outro lado, Brisa. Brisa, tá com sono, amor? E a Brisa que só ri e não fala absolutamente nada. Por falar nisso, quem fica só rindo e não fala nada, que ela é a campeã da Jezabel, eu nem dou para ela não ficar ofendida. Quem fala besteira, fica segurando isso aqui, tá? Significa que a pessoa não está muito bem hoje. Então, quem fala muita bobagem, fica com a Geza, tá? Espero que você tenha entendido. Bem, para começar, você sabe o que me deixa bolada com o assunto da virgindade? Que ninguém fala mais nele. Então, eu acho que parece que a gente é uma reunião de umas velhinhas da terceira idade que está falando um assunto que não faz mais parte do nosso dia a dia. Então, eu fico muito triste com isso, porque isso é bíblico. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios 7, 9. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, a palavra de Deus fala que é melhor você casar. Então, tudo que eu estou lendo aqui, você pode estar falando, mas hoje em dia não é tão moderno. As pessoas às vezes perguntam para mim, pô, a Igreja Bola de Neve é tão moderna, por que vocês não mudam esses conceitos, esses valores? Eles não entendem os valores de reino, né? Então, o que me deixa bolada é que falar nesse assunto parece até preconceituoso e constrangedor. Mesmo eu, que prego isso o dia inteiro. E você, o que te deixa bolada a isso, Thaís, esse assunto? Tornar a pessoa que fez essa escolha um ET. Né? E ele ser extremamente discriminado, porque é uma escolha. E você, Laura Micaela? Eu concordo com a Thaís, assim, é uma escolha muito séria, né? Nos bastidores eu até brincava com as meninas que quando eu tive entendimento da palavra de Deus, esse foi um dos meus maiores arrependimentos, de não ter guardado o meu corpo para aquele que seria meu marido. Então você fica bolada com você mesma. E você? Eu fico. Eu acho que eu fico bolada também por isso, assim, eu passei isso um pouco na pele, porque eu perdi a virgindade um pouco tarde até, né? Eu era do mundo antes e eu era muito zoada por isso, sim, muito. Então, mesmo não sendo crente? Mesmo não sendo crente, assim, eu não era crente. Então, para o mundo, eu perdi até tarde. E aí todas as minhas amigas, tipo... riram de você? Muito, cara, era um saco. Não fica assim. Olha, já passou. Vamos agora ver nas ruas. O que vocês acham que a mulherada falou, hein? Vocês acham que as mulheres devem casar virgens? Escuta aí. Meu nome é Helenita, eu acho que não devem casar virgens porque a gente tem que se conhecer antes do casamento. O casamento já é difícil conhecendo, imagine sem conhecer. E o sexo é 90% de um casamento. Meu nome é Elizabeth, eu tenho 20 anos e eu não acho que mulheres devem se casar virgens porque as mulheres primeiro elas têm que se conhecer a opinião sexual delas e depois talvez elas devem se casar. Hoje em dia mulheres não casam jovens e eu não acho uma coisa boa se casar jovem porque a gente tem que conhecer mais a vida e procurar se formar e se realizar primeiro. Então não devemos nos casar virgens. Eu acho que sim, que os jovens devem sim se casar virgem, porque hoje em dia os valores eles foram perdidos, né? Hoje em dia os jovens têm tratado o corpo deles como algo descartável. E isso não é legal, sabe? O sexo ele foi um presente que Deus deu para dentro do casamento. E quando você faz isso antes do casamento, é
como se o casamento não que o casamento seja o sexo, não é isso. O casamento, ele é respeito, ele é companheirismo. E justamente por isso que eu acho que os jovens devem casar virgem, porque você tem que fazer isso como uma pessoa que você escolheu para viver o resto da sua vida, sabe? Vocês conhecerem isso juntos, vocês poderem, porque vocês vão ser companheiros, vocês vão se amar, vocês vão se respeitar, não vai ser uma coisa de uma noite só. Então eu super acho que os jovens devem sim se casar virgem. Bom, minha opinião sobre casamento virgem, se casar virgem, né, os jovens, eu acho que tem que casar sim virgem, porque hoje você passa por várias fases na sua vida. Hoje, se você olhar aí a nova geração principalmente, transa com todo mundo, são parceiros, inúmeros parceiros diferentes a todo momento, e isso só vai acarretando para essas vidas tristezas, muitos momentos difíceis, pegando coisas de pessoas que não tem nada a ver, e eu acho que você está puro nisso tudo, e você ter um encontro com uma pessoa que é especial para você, você vai ter uma realidade, uma experiência com essa pessoa que vai ser diferente de toda e qualquer coisa. Então, eu apoio sim quem quer casar virgem. Eu acho que tem que acontecer. Vocês viram a opinião da mulherada aí? Umas falam que sim, outras que não. Mas com a chegada das pílulas anticoncepcionais no início dos anos 60, a vida sexual da mulherada foi antecipada. Então, mudou muita coisa. E com isso, a mulher no campo de trabalho, se magoando muito, se machucando muito, acabaram se igualando, né, nos relacionamentos e não levando tanto a sério, e hoje a virgindade é um tabu, né? Então parece que a gente está falando de um assunto que não tem nada a ver. A Brisa, por exemplo, ela estava contando que mesmo ela não sendo cristã na época, e ela já tinha sofrido aí uma perseguição das amigas rindo dela, porque ela perdeu a virgindade com 30 anos, né? Não? Quantos? Não, na época eu perdi com 19. Ah, e você achar que isso é... Caraca, meu, pro mundo. Quem que tem 19 anos virgem hoje em dia? Quem? No mundo? Não existe, né? Não existe. Hoje você vê as meninas totalmente sensualizadas, pequenininhas, né? Elas descem até o chão, faz a unha, a sobrancelha. Eu vi uma vez, eu estava num salão no Rio, chegou uma menina, lembra de mim? Uma filha de uma amiga minha, menina com 12 anos, sabe? Com uma boca assim, eu não sei o que ela pôs na boca, com peito, com sobrancelha, uma loirinha. Eu fiquei olhando, eu falei, eu acho que eu sei quem você é. Ela, eu sou filha da tal. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu com você, menina? Você é criança. Então, assim, isso aconteceu muito rápido, né? E hoje a gente ter que pregar a virgindade é muito difícil. É um desafio, porque as crianças, já pré-adolescentes, já sofrem muito no colégio, porque as cristãs, né, que já acham que tem que se guardar, o resto ri, as amigas incentivam muito, né? Vocês acham que isso tem a ver muito com o que se aprende dentro de casa, ou que isso já é porque a galera empolga, ou é a maré da sociedade? Vai todo mundo para um lado, a correnteza, você também vai junto e perde a virgindade junto? Ou porque dentro de casa liberaram? Você acha que tudo isso é uma somatização? É muito estímulo externo, né? E o adolescente, ele se leva muito mais pelo grupo do que pela família. Então, assim, o grupo estimula, né? O BV, como é que é? A virgindade é o quê em siglas? BV é boca virgem, né? Que eles falam, você ainda é BV? Como se fosse assim, você é um ET, você não deu certo, você ainda não aconteceu, ainda ninguém te amou, né? Como se você fosse um discriminado, um rejeitado. Então, assim, existe uma pressão muito grande e por conta dessa influência dos amigos, que são muito maior nessa faixa etária, né? Que é pré-adolescência e adolescência, aí já não se entendem mais a essência, o que realmente é a virgindade. Está banalizado totalmente. Mas, por exemplo, a educação ela é muito importante. Porque eu lembro assim, a gente teve a nossa fase de desviar, mas a gente não cogitava a possibilidade de fazer, se bem que a gente se converteu muito cedo, né? Às vezes eu vejo as pessoas falando, o cara tem 18 anos, não sei quem, e não faz nada, e está na igreja. Daí eu fico fazendo as contas, quando a gente começou o Bola de Neve, a gente também tinha essa idade e não fazia nada, né? Então, eu acho que esse negócio da santidade, ele é um preço muito alto, seja que década for, para quem quiser levar, né? Não é bom nem há 20 anos atrás, nem agora, porque sempre vai ter pressão.
Mas, assim, pelo fato da minha mãe ser sempre da igreja, como é importante? Eu sempre achava que não podia, entendeu? Então, assim, eu via todas as minhas amigas saindo lá com os caiçara, lá em Itanhaém, saía com o Zezinho, o Chiquinho, eu ficava olhando e rindo, assim. Daí eu ficava lá, né, fazendo minhas besteiras, queimando lá os negócios lá, e ficava pensando, nossa, coitadas, né, elas saem com esses caras, tal. Eu achava tudo ridículo. E esperei mais de 10 anos. Entendeu? Daí você pensa, o que você perdeu com isso? Eu só ia ou engravidar cedo, ou pegar uma doença, ou me machucar. Não ia ter ganho nada. Hoje, olhando por esse aspecto. Na época, eu ficava até, assim, com raiva, porque todo mundo tira sarro, né? Pô... Mas também que era tanta, na minha época, era tanta loucura, estava todo mundo sempre drogado, ninguém sabia o que estava acontecendo, nem percebia. Falava, você saiu? Eu falava, saí, não tinha saído com ninguém. Falei, sai com aquele ali, aquele, inventava, ria, entendeu? Falava, sim. Mas assim, eu sempre pensava, poxa, por que isso está em mim? Sabe? Por causa dos valores que a minha mãe passou. Então, eu sempre achei que era errado. É muito engraçado isso. E fui fazer isso com... Fazer isso é bom, né? Com 27 anos, né? E assim, vi minha irmã também. Então, assim, eu vejo que minha vida podia ter muito mais estrago do que já teve. Então, assim, Deus poupa a gente. Então, as meninas que vão estar escutando isso, elas precisam entender que para elas é poupar, sabe? É um cuidado de Deus. E não só as meninas, os meninos também, porque eu acho que o homem na igreja ouvir isso, eles são mais zoados ainda. A pressão é muito maior em cima dos meninos. Porque né? imagina o que um pai acha de um menino que não quer sair com mulher. Que a alegria deles é incentivar, né? A quantidade. Você vê, por exemplo, a banalização do sexo na própria Olimpíada, na Vila Olímpica, distribuíram 350 mil camisinhas. Daí eu vi uma menina, ginasta, falando assim, isso aí é só se for para marketing, para fazer palhaçada. Porque não faz sentido isso, a gente tem um preparo, a gente está super concentrado, a gente faz o dia inteiro exercício. A menina tirou uma onda, ela falou, não sei do que vocês estão falando, mas a mídia quer incentivar, quer dizer que eles são atléticos, que têm os corpos esculturais, que eles fazem, que eles se arrebentam, então para eles é legal. Então, assim, é uma cultura hoje de prostituição tão grande que aos poucos foi se minando isso, né? Assim, a gente até falava mais de virgindade, de santidade. A gente vê muita igreja evangélica que prefere não tocar nesse assunto, para não perder os jovens. Porque pensa, não é bem assim, eles vão entendendo com o tempo, e acaba criando o que tem no mundo, um monte de grupinho dentro da própria igreja fazendo a mesma coisa. Então, o que adianta ir na igreja? Né? Então, para a gente é um desafio estar fazendo esse programa e estar falando sobre esse assunto. Eu acho que as experiências pessoais, elas são muito importantes. Eu falei da minha, agora fala da sua. Laura, Micaela. Ai, meu Deus. Não, em relação ao tema, é muito sério, o sexo é muito sério, porque ele vai além do envolvimento físico, né? São duas almas que se encontram, são dois corpos se tornando um. E no mundo espiritual tem consequências, né? Você está trocando o seu material genético, né? Existe uma pesquisa que prova que existe uma troca de material genético em relacionamento sexual. Então, vai muito além do físico, da virgindade física, não. É uma questão de você guardar a sua alma, guardar os seus sentimentos. Você vê, eu posso, falando da minha experiência de vida, os relacionamentos que eu tive antes de me converter me marcaram de uma maneira negativa muito mais profunda. Porque houve o envolvimento sexual, existiu o envolvimento sexual. E é como se você realmente perdesse um pedaço quando o relacionamento acaba. E eu sempre tento falar isso com a minha irmã mais nova, da seriedade que é o sexo. E não adianta os seus amigos estarem te pilhando ou a sociedade te cobrar um posicionamento. Você está falando que a virgindade ela não é só física, ela é psicológica também. E espiritual. E espiritual principalmente. Quando... meu último relacionamento antes de vir para a igreja, quando a gente terminou, parecia que eu realmente tinha perdido um pedaço. E quando eu vim para a igreja, eu entendi que realmente eu perdi um pedaço, porque eu tinha uma ligação espiritual com aquele rapaz. Tem uma música que fala, falta um pedaço de mim. Já ouviu essa, né?
Nunca? Uma música caipira. E é muito sério. E daí, quando eu tive entendimento, a Brisa, quando eu tive entendimento espiritual da coisa, eu falei, nossa, meu Deus, e é o que eu falei no começo do programa, foi o maior arrependimento. Por que eu não guardei essa preciosidade, esse tesouro para o homem que Deus tinha guardado para eu passar o resto da vida, né? Então, o que eu poderia falar para as meninas que ainda não tiveram experiências sexuais é se guardem, se mantenham virgens, Deus tem o melhor para vocês e vocês vão evitar uma série de sofrimentos O benefício é não se arrebentar. Exato. Em vários aspectos. Que aspectos, Thaís? São muitos, né? Porque principalmente a menina, nesse início, o primeiro amor, né? Os primeiros momentos, ela tem a fantasia de casar ou não. Hoje em dia já banalizou tudo. Então, assim, tá muito complexo tudo, tá muito bagunçado, né? Antes, Não, e o que você acha desse naipe delas, assim, tipo, não tô ligando também? É tudo caô? É tudo... Então, porque antes, o que eles falavam dos homens, né? Que eles têm a emoção é diferente do sexo, né? Então, assim, o homem faz sexo e a mulher faz amor. Hoje em dia, já com esses direitos iguais, né? Igual. A mulher está querendo neutralizar os sentimentos e ir ao encontro só do prazer, o prazer por prazer. Então, assim, não sei, na minha época, muitas amigas minhas engravidaram na adolescência, né? E isso é uma perda muito grande pro desenvolvimento dela, o que ela deixou de viver, o que ela, né, muitas delas, Quando você via suas amigas grávidas, assim, não te dava um pânico? Eu me dava. Nossa, era muito triste. Não, mas você não pensava assim, não quero isso pra mim nunca, né? Tinha uma amiga no colegial, coitada, ela dormia, muito sono, imagina, uma menina, tinha uma carinha de criança, ela dormia no chão da sala, grávida, né? Então, as consequências são sérias. Então, assim, é como usar droga, é legal, mas as consequências daqueles que estão nesse meio, quantos que não saíram extremamente feridos, machucados e até mesmo com uma gravidez fora de hora, né? Onde esse menino não está pronto para preparar, nem para cuidar, nem ela. Então, é muito delicado. Falar de virgindade, assim, a gente precisa entender o conceito da santidade, o que é isso? Porque virgindade no dicionário é só aquele que não teve penetração, né, vaginal. Só que vai além disso. Porque muitas pessoas que ainda tentam manter a virgindade estão fazendo muitas outras coisas que se me perguntarem, olha, eu faço tudo, menos penetração, eu sou virgem, né? Mas o que você quer? E aí, mas daí como é que você faz? Então... Como você faz, não. Não, quero dizer como você responde, não como você faz. Então, você fala o quê? Tem a ver porque tem isso, a pessoa fornica? Né? Geral, né? Pega geral. Eu tinha uma empregada que ela falava que era pecado da formigação. Então, quando está com esse pecado da fornicação, tem muita gente que fala assim, mas eu não estou fazendo nada, é só esquentando o jantar. Não tem a ligação de alma, então tá bom. Então, é muito complexo. Tem pessoas que não estão tendo relação sexual, mas que estão com a mente extremamente promíscua. Então, assim, é muito relativo, né? Então, extremamente, assim, internet, pensamento e tudo mais. A internet não piorou? Geral, né? Hoje em dia, você dá o celular para a criança de 10 anos, ela tem acesso a tudo. Qualquer coisa que você põe lá no YouTube, já aparece, você não tem nada a ver. Por que eles fazem isso? Não tem nada a ver com o assunto. Às vezes você procura no Google, mexerica. Que você quer chupar uma mexerica. De repente, aparece uma coisa nada a ver na sua cara. Você fala, o que é isso, cara? Isso aí devia ser crime, meu. Porque criança mexe no telefone. O que estão invadindo com site pornô, com porcaria? Em tese é crime, né? Em tese é crime. Em tese? Você, agora, né? Parte jurídica. O Estatuto da Criança e do Adolescente proíbe esse tipo de exposição. Mas você não vê muitas vezes a lei sendo cumprida. Às vezes você está no supermercado e tem fotos sensuais na prateleira, que em tese deveriam estar cobertas por um papel preto. Você, por exemplo, que tem filhas que estão já entendendo as coisas. Você fala alguma coisa? Você não fala nada? Com a minha filha de 9 anos, eu já conversei com ela. Ela já sabe o que é o sexo. Você teve que explicar tudo, porque ela mexe na internet, vê tudo. Sim, então assim, nós temos uma conversa bem aberta e franca, né? Então assim, o que é o sexo, né? Para minha filha de 9 anos, eu já expliquei para ela o que é o sexo.
Por quê? Porque se nós não explicamos como você teve a base familiar, se nós não explicamos, né, com inteligência, com jeito, com amor, não colocando isso também como algo proibido, não pode, um peso, né? Um peso que castra o outro. Daí quando ele vai ter relação sexual, até mesmo depois do casamento, tá travado, né? Apaga a luz, lençol, buraquinho no lençol, porque eu não posso. Então a gente tem que ter muito cuidado com os extremos, para não castrar e para não estimular. Então a gente precisa realmente pensar sobre isso, os pais primeiro, para que a gente possa transmitir da melhor forma para a criança, porque cada vez mais agora eles estão sendo mais bombardeados, né? Agora com essa cartilha, com tudo que eles querem introduzir na escola, assim, tira os pais, tira a família, né? Tira a sociedade e nós, escolas, vamos... E espiritualmente, você faz como? Espiritualmente. Com as crianças, você explica, você fala, você faz você dá toda aquela ministrada, Deus vai te dar um marido. Sim, nós oramos, né? Eu já oro, tenho o costume de fazer massagem nas minhas filhas. Daí eu fico fazendo massagem, coloco um louvor assim, e aí eu vou orando pelo marido, orando pela gravidez. Quando eu tô fazendo massagem na barriga, eu já tô orando pela gravidez, pelos meus netinhos, enfim, Filho de psicóloga, é uma loucona, Thaís, né? deixa eu te fazer uma pergunta. Qual idade você acha legal para os pais falarem sobre sexo com os filhos, assim? Qual é a idade-chave que você fala essa idade? Depende da criança. Depende da criança, porque assim, os pais precisam ficar atento, né, para o movimento dos filhos. Então, tem filhos que vão fazer esse movimento mais cedo, outros que vão... Então, assim, se você quer saber, o que eu fiz com a minha filha? Filha, quando você quiser saber sobre como nasce o bebê, né, como que você foi colocada aqui na barriga da mamãe, você pergunta para mim, tá bom? Quando você quiser saber, você quer saber? Ela, não. Não, só depois ela quis saber, né? Você quer saber? Não. Não, agora não. Tá bom, filha, a hora que você quiser saber... Não foi o melhor. É só falar. E aí, com 8 anos, ela quer saber. E vamos lá. Os meus sobrinhos perguntam tudo pra mim, cara. Eu fico azul, Thaís. É uma vergonha. Eles chegam e falam, eu queria te fazer uma pergunta. O que é travesti? Eu quase bato o carro quando tá sempre eles sozinhos. Daí eu fico pensando, sempre sobra pra mim. É que eles acham assim, ela explica logo, né? Vai direto. Não, acho que eles tentaram e as pessoas não explicam direito, entendeu? Daí eles pensam assim, ela não vai mentir pra mim. Mas é uma situação esquisita, né? Porque você vê uma mente pura, né? Você tendo que explicar com cuidado, né? Para eles não ficarem com aquela coisa nem para cá nem para lá no extremo, né? E falar sobre virgindade é um pouco complicado porque você vai exigir do adolescente uma postura cristã que ele tem que tomar logo no início da caminhada dele cristã, sem ter ministério, não tendo ministério, que é a mais difícil da vida dele, que ele tem que se separar você acaba se separando do mundo, né? Não tem como, né? Quando você, por exemplo, para de usar drogas, é normal que seus amigos se afastem. Se você não transa na escola, ninguém vai te chamar para as festas, né? Porque você não bebe, você não transa, vão te chamar para a festa para fazer o quê? Só se for para guardar a bolsa, né? Para dirigir. Para dirigir. Dirigir a Kombi, né? Lotada de gente. Então, assim, acaba sofrendo preconceito, né? Hoje a gente vê preconceito com tudo, né? Preconceito com homossexual, preconceito com negro, preconceito com quem ninguém vê o preconceito com os coitados dos crentes, né? Se fosse para criar uma lei, tinha que criar para os coitados dos crentes. Porque eu nunca vi ninguém ser tão apedrejado e ridicularizado que nem o crente. Eu falei agora no programa que todas as entrevistas que eu dei falando da igreja, sempre o repórter fica pegando pesado nisso, falando, mas vocês são modernos, por que o Bola de Neve não abre essa visão? Daí eu falei para ele, a Bíblia não é moderna, a gente segue a Bíblia, e a gente não vai mudar a Bíblia para ficar feliz com a sociedade, porque a sociedade ela muda. Daqui a pouco vocês acham a pedofilia legal, e vocês vão querer achar versículo na Bíblia para liberar a pedofilia. O problema é que é assim que o inimigo age.
Ele ficou me olhando, né? Ele né? Eu falei, é verdade, meu. Cada vez é uma novidade para fazer com que a sociedade se corrompa. Por quê? Se você dá esse breque e não prega mais virgindade, a pessoa em santidade, imagina o caos que seria dentro da igreja.